Todo mundo sabe, a Game Jolt é onde a maioria das fangames de FNAF se hospedam. E eu digo que se hospedam de, botar o jogo na Game Jolt, que a Game Jolt é a plataforma mais famosa. Tem fangames boas e também tem fangames ruins, mas ruins não é a questão gráfica, é só a gameplay e algumas coisas, bugs, etc. Bom, como todo mundo sabe, o que é um vídeo de iceberg? Bom, quem não sabe eu vou explicar. Bom, iceberg de qualquer assunto, FNAF, para Playtime, qualquer coisa. Bom, são de vários tópicos, esse aqui não vai ter porque eu tô com preguiça. E bom, esse vídeo vai ser bem diferente dos outros de gameplay, porque eu tô decidindo fazer vídeos diferentes, como aqueles do Matheus /FNAF. E também, esse vídeo foi inspirado no vídeo de iceberg do Matheus /FNAF. Então, obrigado pela inspiração. Bom, enfim, bora lá pra fangame. Bora lá. Five Nights at Candy's. Five Nights at Candy's essa é a fangame mais famosa de FNAF da comunidade. E bom, é uma fangame que tem o personagem Candy e também Cindy e outros animatronics. Bom, essa fangame ela tem 6 jogos, com o primeiro jogo que é esse, o segundo jogo e o terceiro jogo, e o quarto jogo que está em desenvolvimento, e a gente não sabe se ele vai lançar algum ano ou nunca vai lançar. Five Nights with Mac Tonight. Five Nights with Mac Tonight é um FNAF que se passa em um McDonald's, com a galera do McDonald's, como o Mac Tonight, o Grimace Shake e alguns outros, como o Ronald Donald e o Mayor McCheese. Eu acho que o nome dele é assim, eu não sei. Enfim, esse jogo ele tem muitos jogos, e tendo o primeiro jogo, que é esse aí na tela, o segundo jogo, que é esse aí, que se passa em uma fábrica, warehouse, sei lá, não sei. Tem o terceiro jogo, que é bem legal até, tem a mecânica de água e etc. Não sei onde passa. Tem os remasters, como o primeiro remaster e o segundo. Eu acho que o terceiro não vai ter remaster, até agora não lançado. Também tem The Forgotten Ones e a versão de 2 anos de aniversário. E também 2 edições de Halloween. Pop Ghost também é um... Meu Deus. Desculpa a ideia, eu vou ajeitar isso aí. Pop Ghost. Ghost também é uma fangame bem famosa da comunidade FNAF. Ela tem um personagem Pop Ghost e também de outros personagens, como o Stone. Bom, esse jogo está recebendo um remake que se chama Pop Ghost Evergreen, e tem outras DLCs também, outros jogos, etc. Five Nights at Treasure Island. Também é uma fangame bem famosa de FNAF. Legenda chata, muito. Enfim, é uma fangame bem famosa de FNAF e é uma fangame com a galera do Mickey, como o Mickey, o Pato Donald, o Pateta, etc. E bom, esse jogo aí também tem várias fangames da fangame, né? Spin-offs e etc, como esse daqui. E também tem esse remake de 2020 feito pela Radiance Team, que é a mesma criadora de Five Nights at Chuck Cheese Rebooted. E eu vou falar isso em outro minuto do vídeo. Dormitáveis e sua história. Dormitáveis é uma fangame bem polêmica, com uma história bem desagradável. E bom, essa história gira em torno de Garvey Wright, que é um William Afton roxo. Sim, ele é só um William Afton. E bom, ele fez, né, essa palavra aí que tá na tela com as crianças, porque as crianças riram dele porque ele era roxo. Tinha uma doença que fazia ele ficar roxo. E bom, o criador desse jogo também é polêmico, ele se chama Blackout. E bom, esse jogo é bem polêmico, mas pelo menos ele ganhou um remastered. E se esse for o jogo favorito de vocês, mas vocês descobrirem que ele era polêmico, tem um remastered para salvar o jogo. Enfim. Last Night at Bonnie. Last Night at Bonnie é uma fangame de 2019 que tem os personagens toys
do FNAF 2, como Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Fred, Mangle e o Itered Bonnie, que não é o Toy, mas eu vou botar aqui, porque ele é do FNAF 2 também, como se ele fosse do FNAF 3. Enfim, esse jogo é bem legal, mas ele é bem escuro, então se você gostar de fangames escuros e tal, não é tão escuro. Ele tem um azulado bem legal. Bom, ele só tem uma noite que nem Oni Night at Flumps. E bom, essa fangame é bem legal, é uma fangame de 2019. Mas o que eu não gostei é porque as mecânicas é só tu tacar áudio nas câmeras. Five Nights at Maggie's. Five Nights at Maggie's é um jogo lá de 2016 da comunidade FNAF. É bem antigo até, mas ele lançou na época de Jolie. E bom, esse jogo é bem legal. Ele tem muitos jogos, como o primeiro jogo da saga, o segundo, o terceiro, o quarto, o primeiro reboot e tem mais 2 reboots, que é o segundo reboot e o terceiro reboot. E ele vai ganhar outra versão remasterizada, que se chama Five Nights at Maggie's Remastered. Bom, esse jogo ele tem 3 portas e ele é bem inspirado em Five Nights at Candy, como nos créditos que tá o nome do Game Carter. Não, pera. Ixi, eu esqueci, mano. Desculpa pelo erro, galera. Na verdade, quem tá nos créditos é o M. Mako, o criador de Five Nights at Candy. Desculpa pelo erro, é que às vezes eu falo isso mesmo, sem querer. Desculpa de verdade, galera. The Return to Freddy's. Antes chamado de FNAF 3, se chama The Return to Freddy's, porque o Scott Calton ficou bravo e mandou mudarem o nome. O segundo jogo se chamava Five Nights at Freddy's 4. E nem pra botar fanmade, né, Tyler? Enfim, esse é um jogo bem ruim, na verdade. Ele é só um simulador de botar máscara. E bom, a mecânica é só botar máscara. É só isso. E bom, esse jogo tem várias fangames da Fangame, como esse aqui, que é um remaster do quarto jogo da saga. O jogo tem o segundo jogo da saga, tem o terceiro e tem o quarto jogo da saga. E era pra ter o quinto jogo da saga, mas ele foi cancelado por algum motivo. Até o Scott Calton ficou animado pra ver esse jogo, mas infelizmente ele foi cancelado. Esse seria o melhor jogo da franquia de The Return to Freddy's. Afinal, os jogos anteriores eram meio ruins, tirando o primeiro, que era ruim de verdade. Fredbear Workshop. Essa fangame é bem antiga, não tem muita coisa pra falar dela. Ela é de 2016, sim, da época do Jolie também. E bom, ela tem o Fredbear, os Toys FNAF 2 e não tem muito o que falar. E tem o Spring Bonnie também, que não tem muita coisa, cara. FNAF Static. FNAF Static é uma fangame que tem o Fred, o Bonnie, Chica, o Fox e a Puppet, Fredbear, Spring Bonnie, que aqui se chama Ashley, e também outro Fredbear que se chama... esqueci o nome, mas eu acho que o nome dele é Ashley. E bom, o download original dessa fangame foi deletado. E bom, ninguém encontrou o download até agora, eu acho. Mas bom, o criador ele está fazendo um outro jogo que é esse aqui, que é da mesma saga e se chama Static 2, The After Stories. Another Story of Freddy's. The Story of Freddy's é um jogo que virou Lost Media. Ele é lá de 2016, ó. A maioria dos jogos são de 2016, cara. Enfim, esse jogo foi deletado e bom, ele é parecido com o FNAF 1. O FNAF 4 tinha 2 corredores, você tinha que ir neles pra ver se o animatronic tava lá. Se ele estivesse lá, tacava a lanterna, eu acho, não sei. Enfim, teve uma pessoa que encontrou o download original e também fizeram uma versão completa do jogo, mas ainda está em progresso, então não tem muita coisa para falar dele. Enfim, essa é uma fangame Lost Media. A maioria das fangames foram canceladas ou deletadas ou viraram Lost Media. Five Nights at Roxy's Pyro Illusion. Five Nights at Roxy's Pyro Illusion é uma fangame que ainda está sendo desenvolvida desde 2018. E bom, eu não sei se essa fangame vai lançar, mas sim, eu acho que sim, porque o criador ainda faz vídeos sobre essa fangame. Bom, ela se chama Pyro Illusion porque Five Nights at Roxy's é muito comum, disse o criador. Enfim,
É só uma fangame que ainda tá em desenvolvimento. Nights at Zoo Place. Nights at Zoo Place é uma fangame de FNAF que tem animais do zoológico, como esses bichos aí. Eu não sei o nome deles. Enfim, mas são animatronics que realmente são animais. E esse jogo ele tem 3 jogos, como o primeiro, que é esse aí, o segundo e o terceiro jogo. E também tem um quarto, só que esse quarto jogo era só uma pessoa tentando se passar do criador do jogo. E curiosidade, ele foi feito pelo mesmo criador do Project Red Justed. Pocket Code. Pocket Code não é uma fangame de FNAF em si, mas ela hospeda muitas fangames de FNAF, como no Pocket Code, como Paula's Entertainment, que tem 4 jogos e remastered, Five Nights at Heroes, que tem até o 4º jogo e o 5º jogo está em desenvolvimento, a saga do Five Nights at George. Sim, a maioria das gameplays daqui eu tô pegando do Iago. Tem outras fangames, tem muitas fangames, como Five Nights at Miguel's, e bom, é muita fangame, não vou falar tudo não. Não! Five Nights at Freddy's Plush 6. Fangame de FNAF quase ninguém conhece, bom, ela é uma fangame de FNAF que não é de plushes, tá? Esse é só um nome aleatório. Enfim, ela tem o Fred, o Bonnie, o Fredbear e um Shadow Fred. Também tem o Fox. Aí o Fox. E bom, essa fangame ela se passa no esgoto. E bom, tem um Shadow Fred que parece mais um Shadow Fredbear. Eu não sei porquê. Também tem o Fredbear, que aí se chama Golden Fred, eu não sei. Eu acho que é porque antigamente nós chamávamos o Fredbear de Golden Fred, mas eu não sei porquê. E bom, tem Spring Fox e eu acho que é. Só isso, não tem muita coisa. Five Nights with the Toys. É uma fangame de FNAF, tá? Vocês já entenderam, bom? É uma fangame que se inspira em FNAF 1, só que com os animatronics toys do FNAF 2, como Toy Fred, Toy Bonnie, etc. E bom, é bem legal. Eu tenho ele instalado e eu vou trazer em algum vídeo. Abandoned Fazbear Diner. Bom, esse jogo ele é um jogo que com os animatronics Withered de FNAF, do FNAF 4, que se passa na Fredbear's, que os Withered ficam na Fredbear's. E bom, esse jogo ele é bem diferente. Ele tem algumas mecânicas legais, como a mecânica de achar o cake, etc. E bom, tem uma puppet nesse jogo, tinha que ser, né? Sempre tem uma puppet, enfim. É uma fangame meio legal. E essa fangame não tem mais o download, pelo que eu vi. E bom, é isso aí. E também as não tem noites. São levels que você pode selecionar qual level tu quer ir. Como do Fred, Bonnie, Chica. Golden Pest. Golden Pest é uma fangame de FNAF que é do Fredbear. Bom, ela tem o Fredbear, Spring Bonnie, Spring Fox e Endoskeleto, que não é um Spring Animatronic, mas é da Fredbear. E bom, esse jogo é bem legal, as mecânicas são bem criativas, como o Spring Bonnie, que você tem que ir no palco dele e ativar a musiquinha. O Fredbear, que é tu ativando o alarme. O Spring Fox, tu tacando uma lanterna na Pirate Cove. E bom, o Endoskeleto ele vai pela ventilação aí do lado, que vocês estão vendo. Aí bom, é só ir no painel de manutenção nas câmeras e ativar o aquecedor. E bom, esse jogo tem 6 capítulos, mas o primeiro é o mais criativo e legal, porque o segundo capítulo é só um FNAF 2 e o terceiro capítulo é só um FNAF 1. Ai ai. Jolie é uma fangame de FNAF que se inspira no restaurante lá de Filipinas, que se chama Jollibee's. E também tem uma fangame com o nome Jollibee's e que foi feito pelo mesmo criador, que se chama Ivangi. Bom, essa fangame tem o Jolie, a Twitch, o Max, Jorge e a Antonette, a Metalionette. Bom, a Metalionette é a mais chata daqui. Bom, ele tem 4 jogos, com o primeiro jogo aí, o segundo jogo e o terceiro jogo, que foi dividido em 2 capítulos, e o terceiro é o mais legal da saga. E bom, tem o Jollibee's também, que se passa em
fast food real. E bom, o Jollibee ia receber uma fase 3, mas acabou sendo cancelado porque a Fangame foi derrubada. Porque a Jollibee achou que ia trazer imagem mal pro restaurante deles. E bom, eles derrubaram a Fangame. Mas fizeram um reupload da Fangame. E bom, tem como você abaixar a fase 1 e a fase 2. Bom, é uma Fangame bem legal. E tem um quarto jogo que foi cancelado, mas tá aí, tá na Game Jolt. Golden Memory. Golden Memory também é uma fangame do Fredbear que é bem legal. Ela tem uma gameplay bem frenética, mas não aquela frenética de Five Nights at Larry's Darkness Regard. E bom, é uma fangame bem boa pra falar. E bom, ela é do Fredbear, eu acho que eu já disse isso, bro. Tem o Bonnie, o Fred, tá, vocês já entenderam que tem o Fredbear e tem o Springtrap, que tu tem que recarregar a caixinha dele. Bom, tem o Nightmare Mode e também tem o Remaster. E tem o segundo jogo, que é melhor que esses jogos aí. E bom, o segundo jogo é inspirado em FNAF 2, com os toys e o Fredbear e o Spring Bonnie quebrado. Nights at Flumps. Nights at Flumps é uma fangame de FNAF que tem apenas uma noite. Sim, só tem uma noite. E bom, ela tem 3 jogos, como o primeiro jogo que tá aí, o segundo jogo que é mais legal e mais memorável que o primeiro, e tem o terceiro jogo que tem algumas mecânicas bem legais e diferentes. E esse daqui é meio confuso, mas não é tão confuso. Enfim, é uma fangame bem legal e só tem uma noite. E o personagem principal é o Flumpty Bumpty. Joy of Creation. A fangame de FNAF é bem popular também, é a mais popular eu acho. E bom, ela tem os personagens do FNAF 1, só que destruídos, e aqui se chama Ignited. Bom, ele tem vários levels, como o level do Fred, que se passa na casa mesmo. O modo do Bonnie, que se passa no porão da casa, e o jumpscare dele é te dando soco. Tem o Ignited Bonnie de dar um murro no jumpscare em vez de te morder. E eu vou mostrar aí, galera. Meu Deus do céu. Pera. Tem o level da Chica que se passa numa floresta e tu tem que coletar 10 desenhos em 3 minutos. E lembra muito em Slenders Day Island. E bom, eu acho que é inspirado nesse jogo mesmo. E tem o level do Fox que é no sótão. E bom, o Fox desse jogo é bem rápido, é só tu usar a lanterna. E bom, ele é rápido que nem o personagem de outra fangame que eu vou mostrar daqui a pouco. A Lagoas. Enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau. Até a parte 2.